Mano, boa noite. Boa noite. Queria a tua análise sobre o jogo, o 0-0, e fica um gosto de frustração após esse 0-0 e com tantas oportunidades que foram criadas? Bom, boa noite a todos. Só não vou dizer que gostei do jogo porque não vencemos. Então, faltou alguma coisa, talvez a mais importante, para isso tudo que fizemos hoje de noite diante do Avaí. Tínhamos uma ideia de como construir, analisamos o adversário, é um adversário que nos outros jogos todos não só se defendeu, porque eu conheço o Barroca, e se não construiu mais é porque nós não deixamos, né? E a proposta, a clareza do jogo é que teríamos que pressionar, trabalhar nos fundamentos do jogo, controle do jogo, fizemos a maioria das coisas bem. Competimos bem, ganhamos primeira, ganhamos segunda bola, ganhamos quase todos os combates individuais do jogo, né? O que quer dizer que a equipe esteve, na sua maior parte do jogo, bem posicionada e bem organizada. O que penso que faltou foram dois detalhes importantes que acabei rapidamente de dizer aos jogadores. Um pouquinho de qualidade de jogo final. E aí falo qualidade de jogo, não falo qualidade de jogador, porque temos qualidade. Mas com esse volume, com esse controle de jogo que tivemos, temos que organizar melhor a nossa parte final, para que possamos transformar a primeira e mais conclusões ao gol, porque tivemos bastante conclusões, mas não tivemos tantas ao gol. E se forem ao gol com mais qualidade, aumenta a nossa chance de marcar. E a outra parte, com tantos escanteios a favor, tantas bolas paradas a favor, temos que ter um aproveitamento melhor para fazer o gol de bola parada. E então esses dois detalhes pecamos e por isso, na minha maneira de ver, não conquistamos os 3 pontos. Mano, boa noite. O aproveitamento do Tyson hoje ele se deu durante o jogo. A gente sabe que ele volta de tempo de parada. Eu acho que ele é um jogador que merece esse tipo de cuidado. A gente tem acompanhado a trajetória dele. Volta e meia ele se vê com problemas físicos. Esse aproveitamento, tu pensa ele jogo a jogo e daqui a pouco dá para se projetar? Jogo contra o Guarém, o Airém ele pode jogar, daqui a pouco contra o Juventude, se fazer esse tipo de, não é um rodízio, mas estrategicamente colocá-lo de acordo com adversários e a condição dele, e prevendo assim já para o próximo jogo um aproveitamento diferente? Eu não penso em ter jogadores aqui que vamos escolher determinados adversários para esse jogador. Não. Vamos ver as melhores condições para o aproveitamento de cada um. Tyson vinha de uma parada, né? Tivemos uma conversa eu e ele, mostrei a ele o que a equipe havia feito na sua ausência, ele sabe porque é inteligente, então pensamos em utilizá-lo na segunda parte do jogo, como fizemos, quando o outro time, para as condições dele, já estava num desgaste mais elevado, de 60 minutos de jogo. Então essa defasagem que ele tem por ter ficado um período fora estaria mais equilibrada. É um jogador de qualidade, com experiência, e penso que o Internacional foi trazê-lo de volta porque enxerga nele esse jogador assim como nós. Então vamos agora evoluir a condição, né? David também estava vindo aí de uma parada, passou pelo mesmo processo, entrou em 2 jogos durante o jogo, hoje entrou novamente. Então a parte muscular começa a ser preparada para jogos de pico, eles têm condição de atender qualquer tipo de exigência. Mano, boa noite. O Internacional hoje enfrentou um time que praticamente não jogou, né? Mas o Internacional vem de uma condição de vitórias e isso torna o clube mais visado pelos adversários. Isso lhe preocupa, como até na individualidade, de repente o alemão também começa a ter uma marcação dobrada em cima dele. Como é que você vai trabalhar essa situação? É absolutamente normal você ser visto de outra maneira na medida em que começa a fazer resultado. Da mesma forma, o jogador individualmente. Quando você surge, ninguém te conhece muito,
Você vai, faz gols em 3 jogos seguidos, o adversário começa a te estudar, o treinador começa a ver, os próprios jogadores vê como vão marcar esse jogador e as coisas vão se tornando mais difíceis, aumenta o nível da exigência. Sem falar no nível da expectativa que se cria, que naturalmente aumenta um pouco a pressão sobre cada um. Mas nós temos que saber conviver com isso. Como time, hoje era um jogo diferente dos jogos anteriores que jogamos, sob meu comando. Tínhamos que tomar a iniciativa. Ao tomar a iniciativa, criar um ambiente favorável, porque o torcedor sentiu que a equipe estava bem, o ambiente fica forte, o adversário se retrai, baixa suas linhas e se estabelece um outro tipo de jogo. Espaços menores na última parte. Então as dificuldades que tivemos, eu as encaro com normalidade. Porque é mais difícil você construir essa parte final. Quando jogamos contra um adversário, como jogamos com o Fluminense, que toma mais a iniciativa, nos dá espaços naturalmente que não precisamos criar da forma como tínhamos que criar hoje. Então, tudo está dentro do normal, temos que caminhar, temos que melhorar, sabemos que temos que melhorar, quando vencemos, dissemos que tínhamos que melhorar. Então não é uma desculpa porque o resultado não veio hoje, já temos bastante claro que temos que evoluir. Então, alguns resultados às vezes não acontecem e chamam mais atenção, mas mesmo na vitória a gente já tinha essa leitura que isso iria acontecer em algum momento. Mano, eu queria falar com você sobre zaga. Hoje você começou com Bruno Mendes e Moledo, e lá no Corinthians se fala de um acordo que teria para o Bruno Mendes não jogar 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Eu queria saber se você tem o Bruno Mendes à total disposição tua para utilizar da maneira que tu entende no Campeonato Brasileiro, pelo número de jogos que tu entende, e falar um pouco também sobre o Moledo, que é um jogador que despertou muita atenção pelo nível de atuação que teve no retorno e que hoje sentiu alguma coisa, se há alguma atualização e como que vai ser o trabalho com ele a partir de agora. A questão do Moledo foi muscular, um probleminha na posterior, o jogador sentiu, não tem como continuar num jogo desse nível. E veja como cuidamos dele e o futebol é assim. Mas fiquei muito feliz da maneira como o mercado entrou. O que deixa bem claro que o sistema do time é que protege os jogadores. Ganhamos quase todos os duelos na última linha. Os 2 centrais, tanto o Bruno Mendes quanto o mercado. Já tivemos na Colômbia a zaga bem, fechamos mais uma vez sem tomar gols. Então vamos sempre acreditar mais nisso, no sistema. E quanto à situação de Bruno Mendes, vai ser cumprido o que o clube, como direção, acordou com o adversário. Nós temos que cumprir aquilo que se estabelece dentro do clube. Nós vamos nos comportar de acordo com aquilo que foi estabelecido. Tá? Mano, tudo bem? Boa noite. Você identificou aqui que faltou esse arremate final, essa conclusão final, e deixou claro que é uma dificuldade de jogo, não uma dificuldade individual. Acredito que, sendo uma dificuldade de jogo, é um trabalho seu, é um trabalho de treinamento. É nisso que você vai se concentrar de agora em diante, e como é que se soluciona essa dificuldade de criar e colocar a bola para dentro? Com trabalho, quando puder treinar mesmo, daqui a uma semana mais ou menos, acho que vamos poder ter uma semana de treinamento para conduzir trabalhos desse nível de exigência. Você pode repetir trabalhos, organizar para construir as jogadas finais, Elas exigem uma movimentação mais coordenada, mais fina, então precisamos repetir trabalhos para que os jogadores tenham a conscientização disso, primeiro de posicionamento, e depois, quando a bola chega nessa condição boa para eles, os atacantes, os meias ofensivos, eles também ter a confiança pessoal de poder fazer aquilo que o talento deles permite, de driblar, de definir a jogada, que aí é a parte final que cabe a eles. Eu tenho que dar o caminho, eu tenho que organizar as movimentações, mostrar a eles como é melhor fazer, mas eles têm que executar bem, eu tenho certeza que eles vão entender. Mano, boa noite. Você ganhou muitos jogadores de lado de campo, O Wanderson, que hoje começou como titular novamente, o Pedro Henrique fazendo a estreia, e hoje você promoveu a estreia do Estevão também, como um jogador
por dentro. Queria te ouvir um pouquinho sobre essa escolha pelo Estevão e saber quando você terá, se você já tem um diagnóstico do Alan Patrick, que também é um jogador central, quando você terá ele à disposição. O Alan Patrick, depois do jogo do Paraguai, como você sabe, ele não está inscrito na primeira fase da Sul-Americana, então vamos classificar a equipe para dar de presente para ele poder jogar nas oitavas. Tá? Mas a partir do jogo de Juventude, Alan Patrick já vai fazer parte do elenco que vai ser relacionado para o jogo, se as coisas continuarem caminhando na velocidade que estão, assim como o Moisés já vai estar à disposição para o jogo do Paraguai. Vamos retomando os jogadores que estiveram fora para integrá-los aí na relação para os jogos. Estevão vem treinando bem, é um jogador da função, não a função que terminou lá na ponta. Isso foi uma pequena confusãozinha aí do jogo. Tá? Teve o jogador, um meia interno, que se aproxima dos atacantes, que tem uma boa armação de jogada, uma boa visão do jogo e um bom acabamento de lance. Ainda é menino, né? Mas só vamos vê-lo e avaliá-lo e prepará-lo colocando nos jogos, em momentos que ele pode entregar e colaborar com a equipe. Mano, a gente sabe que o jogo da quinta-feira ele é muito importante, né? Porque pode definir, quem sabe, o Inter como líder do grupo da Sul-Americana. E eu queria entender um pouco mais como tu pensa essa partida, pelo simples motivo de que fora de casa contra o Independiente Medellín, tu utilizou um meio-campo com um jogador mais de marcação, que é o Dourado junto com o Gabriel, e o Edenilson um pouco mais à frente. Essa escalação ela tende a se repetir na quinta-feira, ou o Guairenha você pensa de um jeito diferente? Pois é um time que, aqui no Beira-Rio, com o que a gente viu, é um time que deve se postar um pouco mais atrás. Bom, não sabemos como eles vão se postar, né? mas ainda não estudamos o Guairenha. Vamos começar a pensar no jogo a partir de agora. Estamos com as nossas atenções voltadas para o Avaí. Então vamos começar a pensar o jogo então, em termos de estratégia, analisar o adversário. A questão que todos os times, de um modo geral, respeitam os times brasileiros, né? Nós vimos mesmo o Independiente de Medellín não marcar pressão na saída nossa, né? Isso é uma estratégia que eles estabelecem, porque sabem que vamos tomar a iniciativa do jogo. Então temos que saber tomar a iniciativa quando é o caso. Nosso adversário de quinta está na mesma pontuação que a gente, então se estabeleceu também a possibilidade de eles classificar, o que lá atrás talvez não era tão viável. Então isso também pode mudar a postura deles, porque estão jogando uma cartada importante no jogo como mandante, e se não decidirem lá, depois vão deixar para decidir fora de casa. Então o adversário a gente não escolhe como ele se comporta, nós é que temos estar preparado para solucionar os problemas do jogo, ora de maneira mais ofensiva, ora de maneira tomando a iniciativa do jogo, ora esperando um pouco mais. Os jogos apresentam vários momentos e temos que saber nos comportar. Mano, boa noite. Boa noite. O Bustos, no final do jogo ali, ele meio que estava sentindo a perna. Já tem alguma avaliação sobre o jogador? Tem, é argentino. Não pode sentir essas dorzinhas poucas aí e não jogar. Vai estar à disposição no jogo que vem, brincadeira. Não tínhamos mais alteração para fazer naquele momento, já tínhamos feito assim, então contamos com a entrega, com a superação no jogador, comportamento importante. E certamente não é nada grave, foi um pisão aí, alguma coisa desse tipo, que causa dor na hora, mas agora vamos passar por cima disso para quinta-feira. Mano, queria voltar na questão dos atacantes. Hoje você promoveu a estreia do Pedro Henrique. Queria que você fizesse uma avaliação aí sobre a sua estreia. E o Wesley Moraes, como é que você está trabalhando aí para recuperar esse jogador aí e também nos próximos jogos ser aí uma alternativa no time do Internacional? Bom, os atacantes chegaram ao clube recentemente, o que
precisa de uma adaptação, de uma preparação adequada, é o que estamos fazendo. Hoje entrou o Pedro Henrique, fez algumas jogadas importantes, agudas, como é a sua característica. Fez uma muito bonita pela esquerda, né? Só faltou aquele detalhezinho do acabamento. Uma jogada importante, bem feita para a gente acabar com gol. Então temos jogadores para fazer isso. Estamos contentes e satisfeitos com o número de jogadores que temos para fazer o lado de campo. Bom, o Wesley naturalmente vai ser recuperado. Vamos trabalhar para que ele ganhe confiança, para que a gente trabalhe fundamentação de acabamento de jogada. Acho que um jogador de porte interessante, né? E estamos trabalhando para ele ir além do pivô, que faz bem, para poder girar, para poder concluir. Trabalhar um pouquinho na bola aérea para melhorar o cabeceio, porque é um jogador de 1,90 m e bico. Temos que levar vantagem pela estatura para trabalhar bem, né, o tipo de bola final. E só não entrou hoje porque num determinado momento do jogo ficamos afastados do meio-campo com a última linha. Ficamos com muitos jogadores na última linha. Então, optei por colocar David aí para fazer uma saída, para tentar atrair o zagueiro, porque estava muito atrás, e tentar infiltrar os jogadores, como o Edenilson, como o próprio Pedro que entrou, como o Tyson, né? Para tentar nessa movimentação um pouquinho mais inteligente para aquela hora, abrir a defesa deles para chegar numa bola de mais qualidade. Mano, boa noite. Sobre o Carlos de Pena, ele tem sido um jogador muito tático, com muitos desarmes, né, ajudando muito na marcação. Hoje talvez tenha faltado um pouco dele na criação da jogada. Eu queria que tu falasse sobre isso, se talvez hoje o de Pena não podia ter caído um pouquinho mais para a esquerda, depois até o Wanderson foi para a direita e melhorou o time do Inter. O futebol é assim, né? Trazemos o jogador para o meio, ganhamos o meio, controlamos o jogo, porque passamos a ter mais um jogador no meio. E com o balanço de Maurício entre extrema e um meia final, você estabelece uma superioridade numérica e passa aí a controlar o jogo. E não dá para ter o jogador em 3 lugares, temos que escolher como vamos jogar. A maneira como a equipe se desenvolveu foi boa. Achei na hora que tirei, porque precisávamos um pouco mais de chegada na frente, né? Até ali estávamos chegando muito bem. Sempre chegamos bem até ali no jogo, né? E isso tem a ver com a qualidade de Pena, com a qualidade de Edenilson, né? Dos outros jogadores. Mas àquela hora, com aquele volume, entendemos que tínhamos que arriscar mais, colocar mais jogadores na última linha, para tentar estabelecer também, no mínimo, uma igualdade na última parte do jogo, para sobrar uma bola, você fazer um cruzamento, tirar alguém do lugar. Quase fizemos com o Edenilson na última bola, né? Quando você trabalha com qualidade, a jogada chega melhor, aumenta a chance de fazer, é isso que tentamos.